Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Hoje, como todos sabemos, é comemorado o dia da Páscoa. Certamente um dia um pouco atípico para todos nós, devido a essa pandemia. Não se ouve falar tanto sobre ovo de Páscoa, sobre coelho de Páscoa, sobre chocolates, sobre festas. Mas sabemos que esse é o sentido que o mundo tenta empregar sobre essa data. Mas para nós cristãos, sabemos que essa data da Páscoa se relaciona diretamente à morte e à ressurreição de Cristo. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Nós dividiremos esse tema em duas partes. Hoje falaremos sobre a morte e num outro vídeo falaremos sobre a ressurreição de Cristo. O texto que eu quero ler com os irmãos está em Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, que diz assim: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabemos, irmãos, que os relatos bíblicos nos mostram momentos de aflição e de dificuldade que o Senhor Jesus passou aqui na terra. Ele veio com um propósito. E logo no início da sua vida, podemos perceber que o rei Herodes manda uma perseguição para que todo primogênito fosse morto naquela época. Os seus pais os acolhem e saem da região ao qual havia sido entregue esse decreto. O Senhor em todo tempo proveu mantimento, sustento e proteção ao seu filho. Mas isso não o impediu de passar por sofrimentos, angústias e aflições. O Senhor Jesus, ele é confrontado também no início do seu ministério pelos fariseus, por aqueles que negavam a ele. Jesus, ele foi negado pelo seu próprio povo. Jesus, ele foi maltratado pelo seu próprio povo. Foi levado como até mesmo um endemoniado, porque ele fazia coisas que estavam relacionadas à obra miraculosa da sua redenção. As pessoas não criam no Messias, elas não criam que Jesus era o Filho de Deus. Sabemos também, e a Bíblia nos relata isso, que Jesus ele foi traído pelos seus discípulos. Um dos seus discípulos, Judas, o trai. Pedro também nega a Jesus. E Jesus passa por momentos de aflições relacionados até mesmo à sua morte. Antes da sua morte, Jesus, no Getsêmani, chega a suar sangue. E ele fala ao Deus Pai: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. O Senhor Jesus estava ali, demonstrando a sua fraqueza como homem, mas ao mesmo tempo ele sabia o propósito, ele sabia a missão que ele tinha que cumprir. E ele entrega a sua vida nas mãos de Deus Pai. E o Senhor Deus Pai se agradou de vê-lo Jesus moído, vê-lo Jesus sendo morto e entregue naquela cruz. Momentos antes da sua crucificação, Jesus ele é entregue aos soldados romanos, e ali ele é açoitado, e ali ele é maltratado, e ali ele é passado por grande momento de aflição. O Senhor Jesus passa por inúmeros sofrimentos, irmãos, mas em nenhum momento ele perdeu a sua confiança e perdeu o seu propósito, que era morrer naquela cruz para remir-nos dos nossos pecados. Além disso, Jesus, ali naquela cruz, passou por momentos de dificuldades, porque foi naquele momento que toda a ira de Deus foi derramada sobre ele. O cálice da ira de Deus estava sendo derramado sobre o seu filho. E o texto lá em João, capítulo 9, vai nos relatar esses momentos finais da morte de Jesus, que diz assim, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Jesus, nesse momento, entrega a sua vida por todos nós. Sabemos que a morte não foi suficiente.
Jesus está relacionado diretamente à morte, mas também à ressurreição. Ele é o primogênito da ressurreição. Ele é o primeiro dentre os mortos que vem para remir-nos dos nossos pecados. O Senhor Jesus, ele venceu a morte. O Senhor Jesus, ele passou por isso para nos dar a vida e a vida com abundância. Então que nesse dia você possa refletir sobre a morte de Jesus, sobre o seu sofrimento, sobre a sua vida, sobre a sua existência aqui na terra. E que você esteja com o seu coração voltado à sua morte, à sua ressurreição. No próximo vídeo falaremos sobre a ressurreição de Cristo. Que você esteja conosco. Que Deus abençoe você nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.